O livro Geografia Bíblica, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas de Enéas Tognini, capítulo 18, que no caso lendo acerca do Egito. Por muitos anos, que talvez cheguem a séculos, os historiadores disputaram qual teria sido realmente o berço da humanidade, o Vale da Mesopotâmia ou o do Nilo. Por meio da sumeriologia, desmembrada da assiriologia, e pelo trabalho dos mais eminentes arqueólogos, voltados de modo especial para o Oriente Médio, ficou estabelecido com as mais evidentes provas que a humanidade, antes e depois do dilúvio, nasceu entre o Tigre e o Eufrates. A Suméria resplandecia na glória de uma civilização avançada, enquanto o Egito era ainda uma expressão geográfica, um aglomerado de cidades-estados independentes, o que a tornava frágil, pois havia guerras constantes entre esses minúsculos reinos, disputando a hegemonia da região. Essa luta prosseguiu até que Menés reuniu numa só coroa o governo de todo o Egito. Quando isso ocorreu, a Suméria já era potência política, econômica e principalmente cultural. A influência de suas conquistas culturais chegou até o Vale do Nilo. Apesar disso, a antiguidade do Egito é uma realidade incontestável. Em qualquer etapa da cronologia que a colocarmos, a Suméria o antecede por alguns séculos. Isso prova que a Bíblia tem razão em apontar o Vale da Mesopotâmia como o berço da humanidade. A contribuição do Egito para a civilização é muito grande e de importância decisiva. No que tange à Bíblia, a Suméria formou Abraão, com quem começou o povo Israel. Quando Israel começou como povo e aspirava a ser uma nação, Deus permitiu que descesse do Egito com a finalidade de receber da superpotência da época as influências de sua apurada civilização. A Bíblia diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Atos 7:22. Como Paulo teve a sua formação cultural na atmosfera helênica, Moisés teve na egípcia. Ambos foram levantados por Deus para pontificar as épocas e conjunturas especialíssimas. Quando Israel foi plantado pelo Todo-Poderoso em Canaã, Canaã era a passagem forçada para a Mesopotâmia e o Egito as duas potências que disputavam o comando das nações. Israel então nasceu com Abraão na Suméria, se fortaleceu em Canaã com Abraão, Isaque e Jacó, e cresceu no Egito à sombra dos faraós, das pirâmides e da abundância de alimentos e no clima cultural em que se respirava na grande nação africana. Assim, conhecer o Egito não é subir mais um degrau na escalada do conhecimento humano, antes é facilitar a compreensão do livro santo para uma interpretação mais correta e mais fiel. Acompanhemos, pois, as regiões do Egito, familiarizemo-nos com sua geografia, seus acidentes que foram palco dos grandes lances de sua opulenta história, tanto de fome como de fartura, tanto de guerra como de paz. Nome: no hebraico lê-se Mizraim, literalmente dois Egitos. Em latim, a Egiptus, tradução do termo egípcio HWTKPTH, cuja pronúncia aproximada é Hakupta, na transcrição cuneiforme Kikupta, conforme consta nas cartas de Tel El Amarna, e significa castelo duplo de Ptah. Segundo a Larousse, pela primeira vez no século XIV
a.C., encontram-se estas designações semitas: Mazor, Mizraim, Mousri. Nos textos ugaríticos aparece Misrim, cananeu do norte. Os egípcios chamavam seu país com os seguintes nomes especiais: Kemit, que vem a ser terra negra e refere-se ao solo negro e fértil. Tami, que literalmente é duas terras, referindo-se ao vale do Egito Superior e ao delta do Egito Inferior, cujas terras eram avermelhadas. Tomeri, propriamente Egito, cujo sentido é um tanto duvidoso. Misru, isto é, terra fortificada. Na Bíblia, a Bíblia confere ao Egito um lugar destacado. O substantivo aparece mais de 540 vezes no Antigo Testamento e mais de 20 no Novo. O adjetivo egípcio aparece mais de 10 vezes no Antigo e quase 5 no Novo Testamento. Os hebreus chamavam o Egito de Mizraim, Gênesis 10, 6, terra de Cã, Salmos 105, 23 e 27, e Raabe, Salmos 87, 4. Geografia. A presente unidade política, chamada Egito, é mais ou menos um quadrado que se estende da costa do Mediterrâneo da África ao norte, até a linha de 22 graus de latitude norte, cerca de 1.080 quilômetros do norte do sul, e desde o Mar Vermelho no leste, através da linha e 25 graus de longitude leste no ocidente, com uma superfície total de 621.400 km². Entretanto, de toda essa área, 96% são desertos e apenas 4% são terras utilizáveis. E 99% da população egípcia vivem naqueles 4% de terra habitável. Al-Arouzi, entretanto, diz que a superfície total do Egito é de 1.050.000 km², com 31.000 km² de terras boas para a lavoura. O verdadeiro Egito é a parte banhada pelo Nilo. O Egito é uma faixa desértica numa faixa temperada. Os dois Egitos. O Egito se divide em duas regiões distintas. Essas divisões são o resultado de acidentes geográficos naturais. As divisões são: Alto Egito fica no sul do país. Essa região era chamada de Patros pelos hebreus, Jeremias 44, 15. Apenas duas cidades dessa região aparecem na Babilônia: No ou Noamon, que a Septuaginta traduziu por Dióspolis, nome grego para Tebas, e outra cidade é Siene. A região é um vale estreito limitado em ambos os lados por penedos de formação calcária ao norte e arenito ao sul, e mais ou menos 530 quilômetros ao sul do Cairo. O vale corre com o máximo 19 quilômetros de largura e em Jebel Silsilé tem apenas algumas centenas de metros de largura. O Alto Egito limita ao sul com o Sudão, a sudoeste com o deserto da Líbia, a leste com o Mar Vermelho, ao norte com a primeira catarata, hoje conhecida como Assuã. A região assemelha-se à do Baixo Egito, fértil nas margens do Nilo e deserta nas demais. As cidades floresceram ao longo do rio em ambas as margens. O famoso Vale dos Reis fica no Alto Egito. Baixo Egito vai da primeira catarata do Nilo, Assuã, até o Mediterrâneo. O Nilo se divide em dois braços principais a 20 km² ao norte do Cairo. O nortista, que atinge o Mediterrâneo em Roseta, e o oriental em Damieta, distante do primeiro cerca de 150 km. Do Cairo ao Mediterrâneo há uma distância de aproximadamente 160 km. O Baixo Egito também se divide em duas partes. A primeira vai da raiz da primeira catarata até Mênfis, e a segunda, conhecida como Ponte Alta, vai de Mênfis até o mar. Essa parte é mais baixa que a primeira. O Baixo Egito limita-se ao ocidente com a Líbia, ao norte com o Mediterrâneo e a leste com o Suez. O delta é, sem dúvida, o mais importante e o mais rico dessa região. O Antigo Egito limita-se em ambos os lados com desertos.
O árido território emerge gradualmente do deserto do Saara, que vai do ocidente para o oriente, terminando numa alta cadeia de montanhas que servem de muralhas ao Mar Vermelho. A leste do Nilo, avança o deserto até o Mar Vermelho, formando parte do imenso deserto da Arábia, com uma área de 80.000 km². Aqui estão altas montanhas, algumas com picos de 2.000 metros e até mais. As rochas dessa região são de formação granítica e com variadas colorações. Dessas montanhas, egípcios e escravos trabalhavam pedras que eram transportadas para as colossais construções das cidades egípcias. No Sinai, mineravam o cobre, as esmeraldas e as turquesas. Das montanhas que acompanham o Nilo, tirava-se grande quantidade de alabastro, usado no exterior dos prédios e também na fabricação de vasos e utensílios domésticos. O deserto ao ocidente do Nilo pertencia à Líbia. Trata-se de um imenso planalto cuja altitude varia entre 214 e 330 metros. Multiplicam-se as dunas que se espalham pela vastidão deserta. Um muro de pedra arenosa vindo da Etiópia ergue-se e avança na região. O deserto desse lado do Nilo é terrível, mas amenizado por 5 fontes que formam oásis, todos em território egípcio. Tais fontes são alimentadas por veios subterrâneos que vêm do próprio Nilo. Para o viajante dessas paragens escaldantes e abrasadoras de areia e vento e sol causticante, esses oásis constituem verdadeiros paraísos. O Nilo é o rio do Egito, o mais extenso do mundo. Al-Arouzi declara que o Nilo tem um percurso de 6.400 quilômetros. A Enciclopédia de la Bíblia dá ao Nilo 6.450 quilômetros. A Enciclopédia Mirator Internacional afirma que o curso do Nilo é de 6.670 quilômetros. A diferença de opinião sobre a extensão do Nilo não altera a importância e a grandeza do famoso rio. Nome: em português, espanhol e italiano é Nilo, em francês, Nil, inglês, Nile, árabe, Al-Nil, latim, Nilus, grego, Neilus, hebraico, Sihor, que significa negro, turvo, derivado do egípcio Sitiur, ou seja, canal de Horus. Também se emprega com frequência o nome Ior, do egípcio Itel, que significa o rio. Algumas vezes o egípcio usa o termo Ripi para se referir ao Nilo. Ou Pi, né, no caso, porque é um H mudo, né? Pi para se referir ao Nilo. Localização: situa-se no nordeste africano, entre a linha do Equador e o Mediterrâneo. Banha, além do Egito, Uganda, Tanzânia e drena as terras de Ruanda, Etiópia e Zaire. Bacia: a bacia do Nilo ocupa uma área de aproximadamente 2.900.000 km², cujas terras, na sua maior parte, são desertos estéreis e insuportáveis. Essa bacia vai desde as nascentes do Nilo até o Mediterrâneo, com mais de 6.000 quilômetros de extensão. Nascentes: o Nilo começa com Kagera, o principal tributário do Lago Vitória, no Tanganyika. O Lago Vitória está plantado em Uganda, Quênia e Tanzânia. O norte e noroeste situa-se Uganda, a nordeste Quênia, ao sul Tanzânia. Fica terceiro ao sul do Equador, 3 graus ao sul do Equador e 30 graus e 35 graus longitude leste. Chove quase que o ano todo nessa região. Ocupa uma bacia imensa e é alimentado, além do Kagera, por outros rios menores. Do Lago Vitória, o Nilo emerge seguindo para o norte. Atravessa o Lago Albert Nyanza e os vastos pantanais Sudi ao sul do Sudão. Quando se liberta desses pântanos, já é o Nilo, conhecido como Nilo Branco. Pela natureza do terreno, o Nilo Branco é calmo, sem nenhum acidente que o torne impetuoso. Como corre mansamente, suas águas são claras. Daí valer-lhe o nome de Nilo Branco. Em El
Khartoum, cidade próxima de Omdurman, quase no centro do Sudão, o Nilo Branco recebe o seu maior afluente, o Nilo Azul. Esse Nilo nasce no Lago Tana, região montanhosa da Etiópia ou Abissínia. As águas desse rio descem dos maciços abissínios com vertiginosa precipitação. É muito menor do que o Nilo Branco. Quando o Nilo passa pelo Sudão inglês, recebe 3 afluentes. Primeiro, o Baro, que nasce na Abissínia, 170 km ao ocidente de Addis Abeba, é o menor dos 3 tributários. 2. Vem no Planalto, onde está o Lago Tana, também na Etiópia, com um curso de 768 km. Na cabeceira se chama Abai. Ao entrar no Sudão egípcio, passa a chamar-se Nilo Azul. Azul pela cor de suas águas vermelho pardacentas, principalmente no tempo das enchentes. 3. Atibara. Suas nascentes estão nos maciços abissínios, próximo ao Lago Tana, de onde corre o Nilo Abai Azul. O Atibara é pouco mais do que um riacho, chega a secar em algumas estiagens, o que ocorre em boa parte do ano. Depois das grossas e abundantes chuvas de maio que caem na Etiópia, o Atibara se transforma num rio corredor por um canal de mais de 600 metros de largura. Suas águas carregadas de lodo, arrastado das cabeceiras e aumentado durante seu curso, vão fertilizar as terras do Baixo Egito. As terras da Etiópia, por onde corre o Nilo, são fertilíssimas e possuem 2 colheitas por ano. Da fértil Etiópia, as águas do Nilo levam riquezas e abundâncias para as ressequidas terras do Egito. O curso do Nilo Branco é suave e constante e não sofre alteração no transcurso do ano. De El Khartoum até o Mediterrâneo, os rios Nilo Branco e Nilo Azul passam a se chamar simplesmente Nilo. Suas águas seguem um curso de mais ou menos 2.500 km e se perdem no Egito. As águas do Nilo Azul, com seus tributários, determinam as enchentes e as vazantes nas terras do Baixo Egito, no verão e outono de cada ano. As enchentes começam em junho e se estendem até julho, quando atingem o máximo de rapidez. Em setembro, o Nilo alcança seu nível mais alto. O rio permanece estável por um mês até outubro. Nesse tempo inunda o vale em grande extensão, com seu lodo, que é poderoso fertilizante abissínio. Em dezembro, o rio volta ao normal e suas margens estão prontas para a semeadura. Cataratas. O Nilo corre num vale que mede entre 2 e 10 km de largura. Acompanham o rio altas paredes escarpadas de natureza calcária que sobem até 100 metros de altura. São as orlas do Grande Planalto que, em alguns pontos, apresentam declives suaves. A largura máxima é de 15 km nas proximidades do Can Ombó. De acordo com John D. Davis, a curta distância acima de Assuan, a antiga Siene, estende-se uma cadeia granítica de leste para oeste, de 333 km de comprimento, que atravessa o rio, cortando-lhe a corrente, que se despenha com um tremendo flagror e entra na região do Antigo Egito. Entre Assuan e Khartoum, as formações graníticas que interceptam o curso do Nilo formam 6 corredeiras ou cataratas. De norte para sul são Assuan, que marca o limite entre o Alto e Baixo Egito, ao de Haifa, Shimália, entre Delgo, Yargo, Karima, Berbera e Geili, em El Khartoum, onde o Nilo Azul entra no Nilo Branco. As 6 cataratas ficam no Sudão e no Egito. O granito da cordilheira que atravessa o Nilo é multicolor. O escuro clara é a mais conhecida. Muito usada pelos artigos egípcios nas esculturas famosas dos monumentos faraônicos, no Baixo Egito não havia pedra. Era transportada do Alto Egito e da Península do Sinai.
John D. Davis recorda um documento gravado na rocha de que no tempo do faraó Toser-Sá, da terceira dinastia, houve uma seca de 7 anos, da qual resultou tremenda fome. Fica no ar se seria a mencionada em Gênesis 41. O delta, a 20 quilômetros norte da cidade do Cairo, o Nilo em 2 braços, o ocidental, conhecido como Roseta, que desemboca no Mediterrâneo perto de Alexandria, e o Damietta é o oriental, que termina em Port Said, também no Mediterrâneo, próximo ao Suez. O leque, na sua parte superior, na parte que entra no mar, mede de Alexandria a Port Said 184 km e 170 km de sua bifurcação até o Mediterrâneo. Além dos 2 braços principais que formam os extremos do delta do Nilo, há 5 estuários menores. Esses 5 canais secundários não constam dos registros antigos do Egito. Heródoto sustenta uma tradição antiga a respeito das 7 bocas do Nilo. Entre o Roseta e o Damietta há uma terceira boca conhecida como Águas de Ré, ou braço pelusíaco, em hebraico chamado Sior. Na margem oriental floresceu uma cidade habitada por um núcleo considerável de judeus. Em 1 Crônicas 13:5 registra-se o convite que o rei Davi fez aos judeus dessa Sior para participarem das solenidades da entrada da Arca do Senhor em Jerusalém. Entre os 3 canais do Nilo, ou os 7 da tradição, formam-se grandes ilhas da mais fértil terra que podemos imaginar. Segundo a geologia, essas terras são de formação recente. Elas garantiram e continuam a garantir o sustento do Egito. Os egípcios tiraram do delta nada menos de 3 colheitas anuais. O Egito foi considerado pelo Império Romano o celeiro do mundo. Não foram as terras do delta que salvaram o mundo da fome no tempo de José? Quando José escolheu para sua família uma região para se fixarem no Egito, optou por Gósen, que ficava exatamente no delta, Gênesis 46:28. O caminho dos filisteus, Êxodo 13:17. Era um escoadouro natural entre Ásia e África, entre o deserto seco e o paraíso, que era o delta, entre a miséria e a fartura, entre a morte e a vida. José rodou no carro dos midianitas por essa estrada. Os irmãos de José também bateram esse caminho mais de uma vez quando foram ao Egito comprar trigo. Depois Jacó também passou, mesmo Abraão e Sara, inclusive Ló, palmilharam o caminho quando desceram ao Egito. O Negueb em Israel, os Edomitas em Seir e todos os habitantes do Sinai, na sua quase totalidade, eram nômades que frequentemente invadiam a região do Pelusium e se alojavam nos oásis do delta, onde havia sombra, água com abundância e comida farta, tanto para o homem como para os animais. James Adams concorda com outros especialistas que em tempos antigos não havia o delta. O Mediterrâneo chegava até o atual Cairo. Entre o Cairo e o Mediterrâneo havia uma região alagadiça. O material de aluvião trazido pelo Nilo dos maciços do Antigo Egito foi aterrado até formar-se o delta como hoje o conhecemos. Repetiu-se o fenômeno de aterragem do Golfo Pérsico pelo Tigre e Eufrates da Mesopotâmia. Canais. O Egito é um deserto como o do Saara e o da Líbia, exceto no longo vale do Nilo. Em alguns lugares esse vale mede 2 km, em outros 20 km. Nos 2.000 km em terras egípcias, o Nilo não recebe um afluente sequer. Na região do delta, entretanto, há água com abundância e a terra é fertilíssima. Do Cairo até a cascata de Assuã, a única água existente no Egito vem do Nilo. Desde tempos imemoriais, em ambas as margens do Nilo, os egípcios rasgaram canais com 20, 30, 40 ou mais metros de largura, com dezenas de quilômetros de comprimento e boa profundidade. As povoações floresceram e ainda florescem ao longo dos canais. São esses habitantes que garantem a lavoura e a pecuária do Egito.
Tive a oportunidade em 1977, quando visitei o Egito, de ver um desses canais perto de Gizé, e ao longo dele homens trabalhando na lavoura e outros fabricando tijolos com palha, como fizeram os hebreus no tempo da escravidão. Êxodo 5, do 6 ao 14. Há inúmeros destes canais no Baixo Egito. Destes saem pequenos regos que levam água para o campo de lavoura com a finalidade de aumentar a produção. Outro meio de reter água era a construção de açudes. Aproveitavam uma depressão do terreno e fechavam com pedras do Alto Egito a parte vulnerável. Nas cheias do Nilo, esses açudes eram tomados. Quando as águas baixavam, os açudes estavam plenamente cheios. De alguns açudes partiam canais para os campos de lavoura. O comum mesmo era os usuários irem aos açudes tirar e transportarem vasilhas as águas. A importância do Nilo para o Egito. Quando o Nilo inunda a terra, escreveu Heródoto do século V a.C., todo o Egito se transforma num mar e apenas as cidades ficam fora d'água como se fossem as ilhas do mar Egeu. Em tais ocasiões, a navegação não segue mais a corrente do rio, sendo feita através do país. Por exemplo, quem viajar de Neucrates para Mênfis navegará bem ao lado das pirâmides. Quando as águas baixavam, os egípcios chamavam-nas terras negras. Era a terra adubada pelo Nilo para distingui-la da terra vermelha, a terra do deserto árido e abrasador. Sem o Nilo, o Egito seria um Saara terrível e inabitado. O Nilo proporcionou riquezas aos faraós que puderam viver nababescamente, construindo templos suntuosos, monumentos grandiosos, palácios de alto luxo, pirâmides gigantescas e a manutenção de exércitos bem armados, que não somente protegiam o Egito, mas conquistavam por meio de guerras novas regiões. Os egípcios não tinham necessidade de observar se as nuvens trariam chuvas ou não. O Nilo lhes garantia a irrigação e as águas lhe davam colheitas fartas e certas. É fato que uma seca poderia trazer pobreza à terra, como aconteceu no tempo de José. Se a cheia fosse além dos limites, as águas poderiam arrasar cidades, deixando o povo desabrigado e prejudicariam as safras. Mas tanto uma como outra era rara. O Nilo era a vida do Egito e a principal fator de suas múltiplas organizações, simples algumas e sofisticadas e complexas outras. Calendário. As enchentes e as vazantes do Nilo determinaram para o egípcio a formação de um calendário baseado nas estações do ano, que eram 3 de 4 meses cada uma. Os meses eram de 30 dias, excluídos os dias adicionais. Os egípcios denominavam as 3 estações anuais com os seguintes nomes. Primeiro, Aquete ou inundação, era o tempo das enchentes que começavam em junho e se estendiam até setembro. 2. Perete ou emersão dos campos, as terras inundadas começavam a secar e a aparecer de sob as águas. Era o tempo da semeadura, que começava em outubro e terminava em fevereiro. A terra ainda conservava a umidade. Chomu ou estiagem, lá ia de março a maio ou ao princípio de junho. Nessa época o Nilo se mantinha baixo, o calor aumentava, era tempo de colher. O primeiro calendário surgiu da observação das mutações do Nilo. Essa foi a base dos calendários ocidentais. Nilômetro, de acordo com Lionel Casson, nilômetro é um aparelho para medir a altura das águas do Nilo. Os faraós queriam ter certeza das colheitas no Egito, por isso alguns aparelhos simples, mas preciosos, foram feitos com a finalidade de acompanhar a subida das águas nos campos de lavoura e nas cidades. Era uma espécie de tecnologia de ponta da época. Valores imobiliários. As terras do Egito valiam pela quantidade de água que recebiam do Nilo. As categorias eram 3. Primeiro, muita água, por serem produtivas de grande rendimento, eram as mais valiosas e de cotação elevada no mercado imobiliário. Segundo, pouca água, devido à escassez de água,
As colheitas eram reduzidas, o valor dessas terras era proporcional ao rendimento. E terceiro, nenhuma água, terras ressequidas e abrasadas pelo terrível deserto. Ainda que não fossem arenosas, não recebendo água, essas terras nada produziam, por isso o valor era irrisório, apenas nominal. Disputas pelas águas. O uso das águas do Nilo era a causa das grandes disputas nos tribunais. Lionel Casson informa: determinava até as contas que os homens prestavam de sua vida depois da morte. Quando um egípcio comparecia ante os juízes de além-túmulo, era tão importante para ele declarar que não matara nem roubara, quanto afirmar que não tinha retido a água na estação própria, nem construído uma represa para a água corrente. O que o Nilo produzia? Desde as proximidades da ilha de Elefantina, após a queda da catarata de Assuã, e de todo o vale do Nilo até o Mediterrâneo, era um mar na enchente e um jardim regado nas duas outras estações. Essa faixa verde de ambas as margens do Nilo formava um contraste com o abrasador deserto, tanto do Saara quanto da Líbia. Essa faixa banhada era de exuberante vegetação, de incrível fertilidade e de uma produção assombrosa, portanto de larga riqueza. Os principais produtos do Vale do Nilo eram: primeiro, trigo, Êxodos 9:32. Êxodo 9:32 afirma que a praga de Saraiva não atingiu o trigo. O Vale do Nilo, no tempo de José, sustentou de trigo não somente o Egito, mas todo o Oriente Médio. No tempo de Abraão houve fome em Canaã, Gênesis 12:10. Entretanto, no Egito havia fartura de pão. Nos dias de Isaque também houve fome em Canaã. Isaque não chegou a descer ao Egito, porque Deus o proibiu. Gênesis 26:2. No Egito era constante a fartura de pão. O Império Romano se abastecia em grande parte do trigo egípcio. O trigo, pois, alinhava-se entre os produtos do país como o primeiro da economia egípcia. 2. Centeio. Êxodos 9:32 também atesta que o celeiro do Egito foi poupado na praga da Saraiva que o Todo-Poderoso enviou contra o faraó. O centeio ao lago do Egito constituía poderoso alimento, principalmente na mesa dos pobres. Era abundante a produção do centeio na faixa verde do Nilo. 2. Cevada. A passagem de Êxodo 9:31 declara que a chuva de pedra destruiu toda a plantação de cevada no Egito. A cevada é um cereal comestível pertencente à família das gramíneas, gênero Ordeum. É possível que as variedades existentes foram desenvolvidas da espécie silvestre denominada Ordeum spontaneum, que continua crescendo na Palestina. Formava parte da alimentação do pobre. Deuteronômios 8:8 e Ruth 2:17, Ezequiel 4:9 e João 6:9. Era usada também como forragem para cavalos e gado, 1 Reis 4:8, e também nos sacrifícios da lei, Números 5:15. Na Suméria, muito antes de Abraão, era empregada na preparação de cerveja. O Egito era grande produtor de cevada. 4. Linho, em hebraico se chama shesh, em egípcio ss, que vem a ser o linho fino. Os termos bade, pistá, buk, etum e o egípcio idmi designam fio de algodão ou de lã. Pistá, entretanto, designava a fibra com a qual era fabricado o fio de linho. No calendário de Geser, 1000 a.C., lê-se: seu mês é para sachar o linho. Provérbios 7:16 refere-se a linho finíssimo do Egito. Documentos antigos provam que o Egito produzia bom linho e exportava para a Fenícia. Essa verdade é referendada por Ezequiel 27:7. Na praga enviada pelo Senhor, o linho do Egito foi ferido ainda em flor. Êxodos 9:31. 5. Papiro. Em hebraico lê-se gome, no grego papyrus, no latim papyrus e iscipus.
planta herbácea chamada Cyperus papyrus, da família das ciperáceas. Caracterizava-se por um caule longo, alguns alçam até 5 metros, com seção triangular e sem penacho abundante que se abre em forma esférica e com inumeráveis filamentos, abundantes nas regiões cálidas, como o Vale do Nilo e especialmente no delta, nos lugares alagadiços. Para fabricar o papel do papiro exigia-se um processo complicado e cuidadoso. Começava-se pela extração das fibras interiores. Eram de bom comprimento, alguns alcançando 5 metros. Essas fibras eram abertas sobre um tabuleiro. Cada fibra era colocada ao lado da outra. Era a primeira etapa do processo. A segunda consistia no entrelaçamento das fibras transversalmente nas que já estavam abertas no tabuleiro. Uma espécie de cola era passada nas fibras agora tecidas. Logo a seguir, a peça era prensada, alisada e polida. Os gregos chamavam a esse estágio de papiro de chartes. Numa face da folha do papiro escrevia-se em colunas, que era o celides, e acompanhava a direção das fibras. A estas linhas paralelas deu-se o nome de recto, enquanto a outra vertical chamou-se verso. Quando era usado somente o recto, o papiro chamava-se rolo pelo fato de o papiro estar enrolado numa madeira roliça, cujo nome era ou falós ou umbilicus. Quando o papiro era usado de ambos os lados e em folhas superpostas, era chamado códice. Os papiros substituíram com vantagens a cerâmica por ser mais leve e mais portátil. Foram largamente usados na antiguidade por povos de todas as terras até o século XII, quando foi descoberto o papel feito de trapos e polpa de árvores. Os papiros escritos são abundantes, o que levou à criação de uma ciência, a papirologia. Os papiros egípcios em forma natural ou de papel eram exportados para toda a parte do mundo e constituíam uma boa fonte de renda da economia do país. A palavra papiro aparece em Jó 8:11 e Isaías 18:2. No Egito, o papiro era nativo. O único trabalho consistia em cortá-lo e prepará-lo. Uma vez traçado no sentido longitudinal, o papiro dava excelentes cordas que eram usadas em navios. Do papiro ainda se faziam pequenos barcos, cestos, caixas, esteiras, sandálias, peneiras e bancos. 6. Óleo. As terras do Egito não eram boas para oliveiras. Produziam, entretanto, certas plantas de onde era extraído o óleo de mamona, de linhaça e gergelim. 7. Animais. No delta do Nilo, os fazendeiros criavam bois e ovelhas. Apacentar gado era uma abominação para os egípcios. Gênesis 46:34. Como os irmãos de José eram pastores, ficaram na terra de Gósen, a melhor e mais rica terra do Egito. Também porcos eram criados no delta. O cavalo egípcio também era famoso, sendo exportado para Israel, Ideia e Síria. 1 Reis 10, 28-29. O asno e o burrico, uma espécie de jegue do nordeste brasileiro, ainda existem em grande quantidade no Egito e são usados para montaria, mas especialmente no transporte de cargos. O camelo também existiu e ainda existe em grande quantidade. Carregam homens e carga e atravessam os longos e penosos desertos. Aves domésticas eram criadas no Egito e seus ovos faziam parte da dieta das famílias. Principalmente no delta, aves aquáticas selvagens eram caçadas e cevadas para o corte e algumas domesticadas. Nesse número estavam os patos, os gansos e os grous. Número 8. Madeira. No deserto arenoso não existia madeira. No Vale do Nilo, cujas terras eram aproveitadas para o plantio do cereal, madeira também não havia. Em pouquíssimas áreas do Egito encontrava-se madeira. A empregada nas construções era importada
principalmente do Líbano. 9. Cerâmica. As enchentes do Nilo traziam não somente fertilizante para as terras de lavoura, mas deixavam um depósito considerável de argila e de boa quantidade. Era carregada do centro africano, levada através do curso do Nilo e depositada na parte baixa do Egito, de modo especial nas proximidades do delta, encontrada ainda nas margens dos canais. Os escravos israelitas fabricaram tijolos com esta argila para a construção das cidades armazéns de Pitom e Ramsés, Êxodos 1:11. Casas ricas e choupanas, palácios e arsenais eram levantados com tijolos de argila. 10. Pedra. Não havia nenhum tipo de pedra no Baixo Egito para a construção das pirâmides de colossais monumentos, sarcófagos, obeliscos e templos. A pedra era carregada no Sinai e do Alto Egito. 11. Cobre. Trazia-se do Sinai e provavelmente de Ezion-Geber, de onde mais tarde Salomão também extraiu. 12. Ouro. O ouro usado no Egito, que não era pouco, era comprado na Líbia e em outros países africanos. 13. Pedras preciosas. Diamantes eram importados, como também as pedras semi-preciosas. A turquesa extraía-se do Sinai. Navegação. Os produtos agrícolas do Egito eram transportados em barcos de pequeno porte, feitos de feixes de papiro betumado. Veja Êxodos 2:3. Com fundo achatado. Como o rio Nilo percorre o Egito de norte a sul, os produtos agrícolas podiam ser levados a qualquer ponto do Baixo Egito. Os barcos também serviam para o transporte de passageiros pelo rio e pelos canais. Nos túmulos reais existem referências aos barqueiros, isto é, aos homens que conduziam os barcos. Um barco à vela é mencionado numa inscrição de 3000 a.C. Comunicações. O Nilo facilitava a comunicação da capital com as outras cidades do Egito, levando e trazendo informações rápidas e precisas aos faraós. Não importa onde estava localizada a capital, em Mênfis ou em Tebas, os barcos de despachos cortavam as águas, rio acima, rio abaixo, com muita frequência. Comércio. O Egito mantinha intercâmbio comercial com Canaã, Síria, Fenícia, Itéia e Líbano, através do Mediterrâneo e de algumas estradas reais. Com a Somália e a Etiópia, o comércio se fazia pelo Mar Vermelho. O Egito exportava trigo, centeio, cevada, linho e papiro. Importava madeira, cobre, incenso, perfume e azeitona. A pedra do Sinai era transportada na primeira etapa pelo Suez e do Alto Egito pelo Nilo. Proteção. O Egito Antigo contava com dois meios principais de proteção: o mar e o deserto. Ao norte era protegido pelo Mediterrâneo, ao ocidente estava o impenetrável deserto da Líbia, ao sul estava o Sudão, a antiga Núbia, nação fraca no passado e sem recurso. Nesse lado, se não fossem as terríveis cataratas, o Egito poderia ser invadido com facilidade. Uma a uma, os faraós foram tomando as cataratas como medida de segurança. A leste estava o Mar Vermelho. O ponto vulnerável era o Sinai, que nem sempre estava sob o poder dos faraós. Assim mesmo, nesta parte, o Egito tinha a proteção de enorme cadeia de montanhas. Dentro dessas fronteiras, o Egito podia ficar tranquilo, a fim de evitar problemas políticos e econômicos. Uma rigorosa lei egípcia proibia terminantemente a presença de estrangeiros em seu território. Sociedade. Como em qualquer parte do mundo odierno ou do passado, as classes sociais se alinhavam nos extremos da riqueza e da pobreza, com raras exceções da chamada classe média, que era mais nominal que real, como a que ainda se denomina de pobre engravatado. Referindo-se à cidade de Tel El Amarna, o pesquisador Lionel Carson declara: as classes altas do Egito levaram uma vida luxuosa. As ruínas de Tel El Amarna, onde foi fundada uma nova capital do século XIV a.C., revelam a elegância e o conforto com que a cidade foi construída. Entendia-se por uma planície em forma de meia-lua, de cerca de 13 km de comprimento e 5 km de largura, e era cortada por largas avenidas.
O palácio e as vilas dos ricos ficavam no bairro central, projetada bem de acordo com as exigências do clima. Havia amplos jardins, majestosos salões de recepção decorados com alegres murais, balcões orientados para a viração da tarde, varandas para dormir ao ar livre, quartos, banheiros com lavatórios e pias com água corrente. Até as casas dos mais humildes tinham instalações sanitárias. Em outras partes do Egito, as classes favorecidas viviam regaladamente. As inscrições encontradas nas paredes dos túmulos registraram como os ricos viviam, passeando de barco no Nilo, caçando aves, pescando, comendo, bebendo vinhos finíssimos, descansando em seus lindos jardins, dormindo nos seus leitos perfumados, servidos por criadas fiéis. Nos seus banquetes as flores eram abundantes, servos e servas atendiam aos convivas, distraídos por músicas, dançarinas e cantores. Os pobres eram pobres, mas não mendigos. Seu trabalho era incessante, mas tinham alimentação farta, muita bebida, vestiam-se bem, moravam em casas confortáveis e frequentemente comiam às expensas do erário público durante festas que duravam semanas. O trabalhador do campo não vivia assim regaladamente. Sua vida era mais precária, mais simples e mais dura. Suas habitações eram rudes, choupanas, sua alimentação, entretanto, era farta e boa. Vale a pena consultar o que Lionel Casson tem a dizer sobre a vida no Egito Antigo. A vida era alegre e segura para todos e elegante para os ricos. Os egípcios pragmáticos e displicentes por natureza aceitavam sem discutir a fartura da terra. Não há contribuição egípcia que possa ser comparada à moral dos hebreus, à filosofia dos gregos ou ao direito dos romanos. Para as classes superiores, os objetivos da vida eram fazer figura na sociedade, subir no conceito da corte, ter êxito medido pelas cabeças de gado ou os hectares de terra, ser enterrado num túmulo imponente apropriadamente decorado. A família egípcia. No antigo egípcio, como no restante do Oriente Médio, era permitida a poligamia. Quando Abraão e Sara entraram no Egito, os príncipes levaram Sara ao faraó. Gênesis 12, do 14 ao 20. Isso prova que os reis do antigo Egito tinham muitas mulheres, uma espécie de harém. Entretanto, o egípcio atribuía valor muito grande à família. A mulher era tratada com respeito e dignidade. Os filhos eram educados e bem orientados. Alguns seriam fiéis soldados do faraó, outros grandes artistas e outros simples lavradores ou trabalhadores braçais. O lar egípcio, antigo naturalmente, era integrado e unido. Vemos isso no quadro triste da morte dos primogênitos, referido em Êxodo 12, 29 e 32. Isso mostra que os lares egípcios eram unidos e bem ordenados. Israel passou mais de 400 anos no Egito e deve ter exercido poderosa influência na formação da família como instituição divina e que deve exercer papéis preponderantes na sociedade. A religião egípcia. A religião dos egípcios era politeísta, acompanhou a evolução política do país. No princípio, antes de amalgamar-se, o Egito era um reino unido, uma pluralidade de cidades-estados. Cada um desses pequenos reinos tinha o seu deus predileto. Quando o Egito foi unificado sob o poder das dinastias, os deuses continuaram a exercer influência em sua região de origem. Assim temos Ptah, deus artífice de Mênfis, Tote, deus da erudição, Hermópolis da lua, Amon, o oculto, era deus de Tebas e ultrapassou o deus guerreiro Mentu-Ali, tornando-se o favorito do Egito. Todos estes são do segundo milênio a.C. Havia também Hathor, deusa da alegria, e Dendera e os deuses cósmicos. O mais importante era Ra, ou Atom, o deus Sol, cuja filha Maet personificava a verdade, a justiça, a equidade e a ordem cósmica.
Nut era a deusa do céu, Su, Geb e Nu eram deuses do ar, da terra e das águas. O culto nacional era prestado a Osíris, com sua esposa Íris e seu filho Horus. A história de Osíris é trágica. Assassinado por seu irmão Sete e vingado por seu filho Horus. Osíris se tornou governador do reino dos mortos. Estava associado aos movimentos anuais do Nilo e, consequentemente, às suas colheitas, por isso era o deus as suas colheitas. Por isso era o deus da vida. Aten se tornou deus poderoso em todo o Egito e foi implantado pelo rei herege Akhenaten, o deus Sol. No tempo de Akhenaten, os outros foram apagados e alguns proscritos, embora reconhecidos pelo faraó. Certo monoteísmo idolátrico, como se vê, dominou o país. A imposição de Akhenaton teve pouco valor, pois sua moral chegou a zero, chegando a casar-se com a própria filha. Essa falha de caráter foi debitada na conta do seu Deus. Os deuses egípcios não eram meras formas abstratas e distantes, pelo contrário, tinham os mesmos desejos e as mesmas necessidades dos mortais. Eram representados em forma ora humana, ora de animais, ou com frequência de ambos. Os egípcios davam importância muito grande à vida além-túmulo. Para eles, essa vida era a continuação da vida aqui. Comiam, bebiam, casavam e desfrutavam os prazeres do além. A continuação da outra vida dependia em grande parte da preservação do corpo material. Daí o processo de embalsamento adotado e aperfeiçoado por eles. Gênesis 52, 26. Quando a múmia de Tutancâmon foi selada no túmulo, os sacerdotes trouxeram provisões para o rei, para quando acordasse na outra vida, 100 cestos de frutos para sua alimentação, leques para abaná-lo, estatuetas de servos para atendê-lo, vasos com óleo, facas finamente trabalhadas, 2 carros de guerra e uma cama de campanha dobrada, algumas caixas contendo recordações da infância do famoso jovem rei. A múmia de Tutancâmon foi colocada em 4 ataúdes, um dentro do outro. O primeiro era de pedra e o último de ouro, pesando quase 1 tonelada. Na coroa que aparece na máscara mortuária da sua cabeça, há um abutre e uma cobra, símbolos respectivamente do Alto e do Baixo Egito. A pintura da vaca Hathor quase sempre aparecia nos túmulos dos faraós, pois era seu dever amamentar o rei. Um chacal que representa Anubis, o deus do embalsamento, guardava a múmia de Tutancâmon. Grande número de pirâmides construído para guardar em cada uma delas o corpo de apenas um único rei. As pirâmides mais conhecidas são a Escalonada e as de Quéopis, Quefren e Miquerinos em Gizé, no Baixo Egito. Dessas 3, a mais conhecida é a de Quefren. Devido à devassa de pirâmides por ladrões de túmulos, os faraós abandonaram o caríssimo engenho das pirâmides e passaram a sepultar seus monarcas do Vale dos Reis, no Alto Egito. Foi neste vale que o inglês Carter descobriu o túmulo de Tutancâmon. O Museu do Cairo guarda 20 múmias de famosos reis, sendo os mais célebres Tutancâmon e Ramsés II. O processo de mumificação aplicado nessas múmias é o mais apurado que se conhece até hoje. Nas proximidades de Mênfis,